Olá, estamos de volta com mais um episódio do Fala Júris Podcast. Hoje a gente trouxe um defensor público da União para conversar aqui com a gente e esse é o Edson Marques. Edson, fique à vontade, é um prazer recebê-lo neste programa. Boa noite, Nélora, obrigado, prazer é meu, né, estar aqui com você, ser muito bem recebido aqui, estou à disposição. Obrigada. O Edson, ele é defensor público da União, com atuação no Superior Tribunal de Justiça, não é isso? Foi advogado da União, analista judiciário no STJ e no STF, técnico judiciário no STJ, técnico de finanças e controle no Ministério da Fazenda, não é isso? Além de ter sido aprovado em mais de 20 concursos. Parabéns, Edson, você é incrível. Professor de Direito Constitucional, Administrativo e Internacional, mestre em Direito Constitucional pela IDP e especialista em Direitos Humanos pela Universidade Diego Portales do Chile, não é isso? Isso, Nélora. Tem um currículo aqui invejável, né? Mas mais invejáveis são as derrotas, né? Assim, se eu passei em 20, eu reprovei muito mais, né? Mas isso mostra que você é resiliente, né? Não, eu sempre adoto o Oscar Schmidt, né? Ele tinha uma... Depois outros se apropriaram, o Schumacher se apropriou, assim, usou o mesmo lema dele, né? Ele dizia, o nosso Oscar, ele foi um dos maiores cestinhas, né, do mundo, né? E quando foi uma época que eles ganharam dos Estados Unidos, nas Olimpíadas, né, no pré-olímpico, todo mundo maravilhado com o Oscar, porque o Brasil tinha ganho dos Estados Unidos, que era aquela grande potência no basquete, né? Ele dizia, Oscar, por que você teve muita sorte? Um repórter, né? O Oscar disse assim, quando todo mundo dorme, eu treino, né? Então, na minha época de concurso, porque eu fazia concurso, enquanto todo mundo estava dormindo, eu estava estudando, e quanto mais prova eu fazia, mais sorte eu tinha, né? Então, aí foram minhas sortes, Eu sei, a sorte. Mas ela estava o lema do Oscar, né? Então, enquanto os outros dormiam, eu estudava. Muito bom. A gente vai falar aqui um pouco sobre o papel do defensor público na defesa das pessoas hipossuficientes, né? Então, vamos aqui começar com a nossa primeira pergunta, e aí eu gostaria que você fizesse uma introdução, né? Como que você descreve o papel fundamental do defensor público na sociedade, especialmente no que diz respeito à defesa das pessoas hipossuficientes? Nélora, obrigado pela pergunta. Antes de entender o papel do defensor público, eu preciso só esclarecer assim, o que é a defensoria, né? As pessoas normalmente elas têm um pouco de desconhecimento do que é a defensoria. Exatamente, muito bom pontuar. A defensoria ela é uma instituição pública, né, que assiste as pessoas que não têm condições de constituir um advogado nas causas judiciais e extrajudiciais. Mas não é só isso, né? Ela também é uma instituição de direitos humanos. Então, ela também faz a promoção e a defesa dos direitos humanos, além de fazer a orientação jurídica. E quando nós pensamos em defensoria pública, nós temos que lembrar que nós temos as defensorias que são as defensorias estaduais, e nós temos a Defensoria Pública Federal da União. Como nós temos a Polícia Civil, a Polícia Federal, nós também temos um órgão de assistência jurídica estadual ou distrital aqui no DF, e o órgão de assistência federal. Então, as causas que são as causas estaduais ou distrital, elas são assistidas, aquelas pessoas que não têm condições de contratar uma pessoa para lhe assistir, né, um advogado, um profissional do direito, elas são assistidas por um defensor público do DF. Nas causas federais, né, que a pessoa também não tiver condições de ser assistida por um advogado, não tiver condições financeiras, ela vai ser assistida por um defensor federal. Como é que se dá esse processo de pedido de assistência, né? Normalmente nós temos núcleos que fazem esse atendimento, né? Isso de forma assim, balcão, né? Na forma de esperar. Ela espera que a pessoa a procure, e a pessoa, ao procurar a Defensoria do DF ou a Defensoria da União, no meu caso, a Defensoria Federal, a gente faz o atendimento. Então, nesse atendimento, a gente faz uma triagem, a gente verifica a condição econômica daquela pessoa. Nós temos um critério objetivo hoje, né? Ele é um critério inicial, vamos dizer assim, primordial. É o critério de renda. Mas não só o critério de renda, né? O critério de renda é R$2.000 hoje. A gente está na avaliação que vai mudar para 2 salários mínimos, mas não mudou ainda, R$2.000. A Defensoria do DF são 2 salários mínimos, então varia
conforme a defensoria. No nosso caso, R$2.000. Né? Como a gente sabe que R$2.000 hoje já estamos no patamar de pobreza muito grande, né? A faixa de Brasília, o custo de vida é muito alto, né? Então, e nacionalmente também é muito alto, no nosso caso, né? Então R$2.000 ainda é um padrão que a gente atinge um grande número de pessoas. A tendência é a gente aumentar um pouquinho mais esse valor para 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos, não sei ainda, vai ser o Conselho Superior que vai decidir isso, mas nossa faixa hoje é R$2.000, né? Para atendimento. Então, quando a pessoa ganha menos de R$2.000, automaticamente a gente considera ela hipossuficiente, ou a pessoa que não tem condições financeiras para pagar um advogado. Como eu disse, isso é só o primeiro critério, porque nós temos outros critérios que pode, embora a pessoa não seja considerada hipossuficiente econômico ou vulnerável econômico, ela mesmo assim ela é considerada vulnerável. Né? A vulnerabilidade ela pode ser permanente, ela pode ser momentânea. Então, por exemplo, uma criança, a gente considera a criança como vulnerável. Né? Então, independentemente da renda que os pais tenham, a depender da situação dela, se é um conflito entre os pais, por exemplo, ela é um vulnerável. Né? Então, a gente considera aquela situação dela temporária, enquanto ela é criança, né, de vulnerabilidade. Então, ela é um assistido. Uma pessoa doente, né? A depender, por exemplo, a pessoa é doente, ela precisa de um medicamento de alto custo. Mas o pai dela, a mãe dela recebe, ou ela mesma recebe ali, ela tem uma renda de R$10.000, por exemplo. A depender do medicamento, aquilo ali torna impossível ela adquirir aquele medicamento. Né? Vamos falar de um medicamento aí, por exemplo, contra o câncer, que às vezes é 30, 40, 50, R$100.000 um tratamento daquele. Né? Então, nesses casos, a gente considera ela também vulnerável em razão daquela condição não econômica, mas em razão da condição dela. Fora que nós temos outros grupos, né, sociais que a gente chama de grupos sociais vulnerabilizados. As pessoas em situação de rua, né, pessoas na extrema pobreza, né, as pessoas deficientes, com deficiências incapacitantes, né, limitantes, os idosos, né, os superidosos, todos esses aí, além de catadores, né, a gente considera como pessoas vulneráveis, então são públicos da Defensoria Pública, né, do DF ou da União, no meu caso da União. E, inclusive, você a Defensoria tem um projeto, né, social, né, que acaba atendendo essas pessoas nessa situação de rua aqui também no DF. Sim, né? Então, como eu disse, a gente tem atendimentos de balcão em que a pessoa procura a Defensoria Pública, mas essa é só uma das formas da gente atender. Né? Talvez a nossa principal forma de atendimento seja a busca ativa, que nós chamamos. Né? Nós vamos àqueles grupos vulneráveis. Então, por exemplo, pessoas em situação de rua, catadoras, catadores, ribeirinhos, no nosso caso, né? Comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Essas pessoas elas têm dificuldade de chegar aos grandes centros ou aos locais para ser atendidas, né? Então, vocês desenvolvem esse trabalho mais diretamente em cada região, cada região, cada localidade. Então, por exemplo, Brasília, a gente tem um grupo específico que atua com pessoas em situação de rua. Grupo específico que atua com catadores, né? Além da atuação judicial, né? Atuação no tribunal, atuação nas justiças, né? A gente tem toda essa atuação, mas além disso, a gente também tem atuação que vai buscar essas pessoas, né? Buscar, que eu digo, vai até onde a pessoa está para a gente fazer esse atendimento, né? Então, a gente tem um atendimento de balcão, né, dentro dos núcleos, mas também tem os atendimentos da busca ativa. Né? Entendi. Mas você é mais da busca ativa? Eu sou defensor pé no chão, né? Eu gosto. Embora a minha atuação, como você leu inicial, seja em tribunal superior, eu me insiro em vários outros grupos, né? A gente tem um grupo de atuação nacional, que é o grupo de combate ao trabalho escravo, por exemplo, né? Então, um grupo que ele faz parte de um conjunto de instituições do Brasil, né, que faz esse resgate ou esse combate ao trabalho escravo. E a Defensoria Pública sempre está. E eu faço parte desse grupo também, porque é uma atividade que eu tenho assim, muita honra em fazer, né, que é um combate à indignidade humana, né, da expropriação do trabalho do ser humano, né, ainda é um resquício, um remanescente lá dessa questão todinha que nós, sobretudo, né, negros sofremos lá, os nossos ancestrais, né? E hoje ainda existe tal condição, né, de pessoas que são submetidas a trabalho análogo à escravidão. Então, e, nós na verdade, é meio maquiado aí, né? Tem situações que são maquiadas, mas tem situações reais, né? Eu já fiz operações, já participei de operações em que, de fato, a gente resgatava a pessoa lá em condição análoga à escravidão, em fazendas no Brasil, em locais até perto, né? Recentemente, isso eu estou falando recentemente, no começo do ano, eu fiz uma parte de uma operação
em Goiânia, que a gente resgatou dentro de um ferro velho, um rapaz, um jovem, né? Eu não vou falar o nome dele, obviamente que tem questões de sigilo, né? Mas a gente resgatou um jovem, um rapaz, que ele estava ali em situação, assim, deprimente, né? Assim, de falta de comida, de falta de local para tomar banho, de falta de condições mínimas, né, de trabalho. Então, aquilo é considerado um trabalho escravo. Então, ele é resgatado mesmo, né? Ele é resgatado mesmo. A pessoa do trabalhador, do empregador dele, né? A pessoa, quando não é presa, ela sofre diversas sanções, né? Inclusive sendo colocado na lista suja lá, que é a lista das empresas que exploram trabalho escravo, né? Fora toda a incidência, né, das verbas trabalhistas daquela pessoa, o dano moral, né, o dano moral coletivo e o dano moral individual. Né, tudo isso ali a gente leva em consideração. E aí também atuo em pessoas em situação de rua, né, fora o trabalho no tribunal. Hoje eu estou também na Escola Nacional da Defensoria Pública da União, né? Então eu estou na direção da escola ali, então a gente está cuidando da capacitação dos colegas, né? Mas assim, eu sou um defensor que eu me coloco assim, né, nessa condição que eu gosto muito do contato com o assistido, sabe? Então, para mim, isso é muito importante, eu gosto muito desse contato, e aí eu tenho para mim que, não que a nossa outra atividade também de fazer o processo nos tribunais não seja importante, ela é importante sim, mas eu tenho assim, um monte de colega que também gostam de fazer, colegas e colegas que gostam de fazer dessa essa atuação mais direta, né? na rua, e veja como esses exemplos que você deu, veja como a atuação direta ela é importante, né? Para ajudar muitas pessoas que estão em condições horríveis, de condições humanas, né? Então, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. E não é assim, não sei se eu vou estar falando besteira, mas não é todo defensor público que tem esse desejo mais humanitário, né? E de estar trabalhando diretamente com essas pessoas em condições de rua, né? Situações deploráveis mesmo, né? Digamos assim. Eu acho assim, quem decide, e eu não vou falar quem decide porque é até meio difícil dizer quem decide, porque eu tive sorte, né, de estar na defensoria, mas quem decide ser defensor, decide permanecer na defensoria e não sair da defensoria, eu acho que ele tem esse perfil. Tem que ter uma característica, um gostar por cuidar, por ajudar, né? Tem essa empatia, sabe? Esse olhar diferente, né, com as pessoas, esse olhar de que você não pode exigir muito do assistido, né? Eu me lembro que teve uma determinada situação em que um tribunal, uma pessoa não podia entrar porque ela estava descalça, né? Na defensoria a gente atende a pessoa sem, às vezes, uma camisa, estava descalça, né? Às vezes a gente atende no meio da rua, a pessoa para a gente ali e a gente já começa a fazer um atendimento, né? Que legal! Então, assim, eu acho que a defensora, o defensor, ele tem meio esse perfil. Claro que nem todo mundo tem esse perfil completamente, assim, né? Tem uns que são mais introspectivo, né? E não tem esse contato todo com os assistidos, mas todo mundo tem essa visão de que a Defensoria Pública tem esse papel um olhar mais humano, né? De olhar diferente para aquelas populações vulnerabilizadas e que estão em situação de desigualdade extrema, sabe? O Brasil é um país de muita desigualdade, né? É verdade. Então a gente tem que ter esse perfil, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa missão mesmo, sabe? Assim, de olhar para as pessoas e às vezes até escutar a pessoa sem ela falar, né? A escuta, ela é muito importante, né? Eu acredito que, às vezes, só a gente parar para olhar e escutar, ouvir uma pessoa, isso já muda o dia dela, né? Isso já ajuda. Às vezes a pessoa só precisava daquilo também, né? Eu tenho episódios lá, assim, que são muito engraçados, sabe? Assim, às vezes a pessoa vai à defensoria pública, eu quero falar com o defensor, porque a gente tem um atendimento, e no atendimento, em regra, não são os defensores, né? Eu já estagiei, né? E eu como estagiária, eu que fazia esse atendimento direto, fazia a triagem, né? Tudo, aí depois é que a gente passava pro defensor. Né? Mas às vezes tinha pessoas que falam assim, eu quero falar com o defensor, né? Sempre quando eu estava nos meus plantões, né? Aí eu sempre ficava à disposição, né? Então às vezes a pessoa falava assim, eu quero falar com o defensor, eu falei, tô aqui, né? Aí a pessoa, tá, é só quero saber se o defensor tá fazendo meu processo mesmo, né? Assim, então assim, na verdade é só aquela dúvida se existe a figura do defensor e querer ver se alguém está cuidando do processo. Para toda pessoa, isso eu sempre converso com os colegas sobre isso, para toda pessoa,
aquela situação é a situação mais importante da vida dela, né? Então, às vezes, assim, só deixar ela falar, contar a situação dela é impactante para a gente quanto ser humano e é para ela importantíssimo, porque alguém deu ouvido a ela, alguém deu atenção a ela. Às vezes ela nem tem razão, mas só o fato de dar o ouvido a ela, dar aquele espaço para ela falar, né, ela já se sente assim acolhida, sabe? Então, às vezes falta só isso, né? Às vezes falta uma porta para abrir para que ela possa sentir ali, pelo menos abraçada, né? Então a defensoria acho que também tem esse papel assim. Né? Não só os defensores, como eu acredito que todos da sociedade deveriam ter esse olhar mais humano com as pessoas, com o próximo, né? E é um trabalho desenvolvido muito legal que a gente vê aqui a atuação no DF também. Tem vários projetos incríveis, inclusive que você trabalha, né? Então é muito bom ter pelo menos que essas pessoas tenham alguém que possam olhar para elas, né? A defensoria, e aí é a mensagem que eu passo para todos os alunos e profissionais do direito que um dia que pretendam, que sonhem ser defensor, que tenham essa perspectiva, porque as pessoas vão à defensoria e talvez a defensoria seja a última porta que ela procure de uma instituição pública, porque todas as outras fecharam as portas para ela. Né? Então, se a gente também não tiver essa sensibilidade, né, de ver que aquela pessoa está numa situação extremamente estressante, né, extremamente que machuca ela de tal maneira e a gente também não acolhê-la, mesmo quando ela não tem direito, a gente tem que ter essa sensibilidade de tentar explicar para ela de uma forma que ela entenda que determinada situação da vida dela ela não faz jus àquilo. Mas quem sabe não faz jus a outras situações, né? Eu sempre faço uma análise assim, olha, tudo bem, tem isso, mas vem cá, me conta isso, me conta aquilo outro. E às vezes não é com a gente, Defensoria da União, mas às vezes é com a Defensoria do DF, então a gente faz esse encaminhamento também, sabe? Então, assim, tentar, pelo menos, deixar a pessoa confortável, né? Sim. Esse é o trabalho do defensor público, né, também, é deixar as pessoas confortáveis, né? E ela ciente, a gente tem 3 pilares que eu falo sempre, né, a defensoria. Assistência jurídica, né, judicial ou extrajudicial, e a proteção e defesa de direitos humanos, mas também a gente tem a orientação em direitos. Né? E orientar a pessoa também é dizer, às vezes, que ela não tem um determinado direito, mas é dar conhecimento a ela. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes ela sai conhecendo determinadas situações, até mesmo como ela pode fazer melhor aquela situação para ela ter, eventualmente, direito no futuro sobre aquilo. Né? Só mais uma pergunta. Antes de se transformar defensor público, se tornar um defensor público, você atuou como advogado ou passou... Não, precisa, né, na verdade, né? Mas você gostou dessa experiência como advogado? Não, eu falo que eu tive muita sorte, sabe? Assim, eu tive muita sorte mesmo, assim. Eu comecei minha trajetória mesmo como técnico financeiro, eu era da área de tecnologia, eu gostava de matemática, mas passei no STJ lá atrás, né? Então fui para o judiciário e no judiciário, então, eu percebi que o direito era importante e aí eu abandonei a matemática e fui para o direito, né? Não terminei a matemática e fui para o direito, E aí no direito me proporcionou, dentro do tribunal, ascender, né? Alcançar outros cargos, alcançar assessorias, né? E ali também eu comecei a fazer outros concursos para o nível superior, para a área jurídica, e fui fazendo outros concursos ali, né? E me abrindo o leque, né? Então, um desses concursos que eu fiz foi para advogado da União, então de fato eu não fui advogado privado, né, particular, mas eu fui advogado da União, advogado público, né? E na advocacia pública é uma carreira muito bonita também, muito interessante, mas eu não me encontrava ali. E eu tinha feito vários outros concursos, entre esses outros vários concursos que eu tinha feito, um deles foi defensor público, né? E aí, um dado dia, eu estava muito chateado, né? Muito triste, assim, muito frustrado mesmo com minha atividade. Não era minha atividade, na verdade, era um problema meu, na verdade, de não me encontrar. E eu chegando em casa, eu recebi um telegrama, né? Na época, o telegrama ainda, né? Então, eu tinha recebido um telegrama, assim, me convocando. Eu falei, nossa senhora, só me faltava isso agora, um processo judicial, imaginando na minha cabeça um processo judicial me convocando. Quando eu abri, era uma nomeação da Defensoria Pública da União, né, me nomeando para defensor público, e eu estava na AGU, o salário era a mesma coisa, né? Mas eu pensei, eu tô aqui frustrado, vamos ver o que vai acontecer.
ter né? uma outra experiência. Né? Aí eu tomei posse e fui para Cuiabá. Né? Saí de Brasília, eu sou de Brasília, mas fui para Cuiabá, para Mato Grosso. E lá em Cuiabá comecei a fazer os processos, a lidar com as pessoas. E uma determinada pessoa que eu atendi, né, que foi para mim muito, muito forte, né? Essa pessoa, ela me mostrou o caso dela, me mostrou como era importante, né, como era transformador, como era impactante a atuação de um defensor na vida de uma pessoa que estava em extrema vulnerabilidade, né, para ele e para a família dela toda. Então eu falo que aquilo mais me ajudou do que ajudou aquele assistido, né, porque naquele momento eu entendi que aquilo que a defensoria era uma missão de vida para mim, que era um presente que eu tinha ganho, sabe? E aí, a partir dali, eu me encontrei. Né? Então, assim, você me fala, você pretende sair da Defensoria Pública? Não, não pretendo sair da Defensoria Pública. Estou há 17 anos, fiz 17 anos agora, né? Estou indo para o 18º ano de Defensoria Pública. E na Defensoria eu me encontro. Né? E quando, assim, eu acho que eu já fiz muito por uma coisa, por outra, tem várias outras áreas que a gente pode fazer, tem vários outros tipos de trabalho que a gente pode fazer, trabalho escravo, catadores, tem vários outros GTs, né, que a gente atua, segurança alimentar, comunidades tradicionais, né, comunidades indígenas, né, resgate de trabalho escravo, como eu falei, pessoas em situação de rua, né, para quem a gente tem, embora tenha atuação, tem uns colegas que atuam nos núcleos criminais, né, mas também a gente tem grupo especializado em atuação criminal, embora eu não seja efetivamente do criminal, né, eu tenho pouca atuação no criminal, mas a gente tem várias áreas em que a gente pode aí arejar o conhecimento, né, e trocar experiências ali com outras áreas também. Então, assim, graças a Deus eu tive muita sorte de receber esse presente de aquele telegrama que eu recebi aqui, em Brasília mesmo, aqui em Águas Claras, né? Eu morava aqui na época, e aí recebi esse telegrama, hoje eu acho que esse telegrama, ele mudou tua vida, mudou né? completamente minha vida, mudou completamente o que eu imaginava, inclusive, porque, por exemplo, eu sempre fui professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Internacional, né? E na Defensoria eu comecei dentro do Direito Internacional, olhar os direitos humanos, e embora professor de Direito Internacional, eu tinha aquele contato com os direitos humanos, até falava algumas coisas sobre direitos humanos, mas não tinha a perspectiva da Defensoria dos Direitos Humanos. Né? Então, quando eu entrei para a Defensoria Pública, aquilo abriu minha cabeça de tal maneira, né, que a gente começa a compreender. O interesse também, né? Evolui no teu conhecimento sobre direitos humanos, né? Então, quando você fala de direitos humanos hoje, quando a gente fala, a Defensoria promove e faz a proteção e promoção de direitos humanos, não é o que a pessoa pensa, não, direitos humanos é só das pessoas que cometem crimes, não sei o que lá. Não, muito pelo contrário. Né? Direito humano, na verdade, somos o direito de todos nós. É uma pessoa, é um idoso que, na verdade, não tem um benefício dele, um benefício assistencial, às vezes, né, que é negado pelo INSS, por exemplo, que aquela pessoa está submetida a uma situação desumana, né? Então, também isso é a aplicação dos direitos humanos. Isso desperta ali o interesse, aquele sentimento na gente, né? Você falou que toda pessoa tem uma predisposição, né? Você falou anteriormente, né? Nesse sentido. E aí eu, como uma advogada liberal, né? Profissional, eu sempre que atendo um cliente, né? E dependendo da causa da situação, eu tenho sentimentos, assim, eu me compadeço da situação e eu acabo me envolvendo, né? Eu sei que a gente precisa trabalhar um pouco isso, né? Mas todo ser humano a gente acaba se colocando no lugar do outro também, né? E aí eu acho que você, como defensor público, também tem esse mesmo sentimento. E aí eu te pergunto qual que seria como que é esse sentimento que você tem, como você se sente quando atende uma causa nesse sentido, quando estende a mão para uma pessoa em situação de vulnerabilidade? Primeiro assim, como eu disse, eu tenho uma gratidão enorme por ser defensor público, né? Então, toda vez que eu trabalho, toda vez que eu exerço minha atividade, para mim aquilo ali não é um trabalho, para mim aquilo ali é um momento que eu curto bastante, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que eu curto, obviamente que eu não estou curtindo a dor do outro, né? Eu tenho empatia em saber que a dor do outro é uma dor que machuca muito aquela pessoa. Então, quando eu faço aquilo de tal forma que a pessoa sabe que eu tenho um amor por aquilo que eu faço,
ela também se sente tocada por isso, né? Então, assim, ela vê que ali eu estou me dedicando efetivamente, porque eu quero, porque eu gosto, porque é uma questão impactante, não é um mero, eu estou aqui ouvindo você e vou deixar para lá o seu caso. Não, é um caso que realmente eu quero ter cuidado com aquilo, que eu gosto de ter cuidado com aquilo, né? Então, procuro que essa pessoa seja bem acolhida e ali eu tento, obviamente, né, dentro nenhuma situação a gente às vezes as pessoas, minha causa é ganha. Não, nenhuma causa é ganha, né? Nenhuma causa é ganha. A gente briga, a gente luta pelos direitos das pessoas, mas nenhuma causa é ganha, né? Então, às vezes, a gente perde também, lógico, né? Eu tenho um caso de uma assistida que ela tomava algumas medicações e eu atendi ela lá em João Pinheiro, né? Numa atuação nossa que a gente deu para todos, que a gente vai até algumas cidades onde não tem o núcleo de defensoria. Atendi ela precisava de um medicamento bastante caro, né? Mas lá a gente não tinha o laudo médico não era substancioso o suficiente para demonstrar que aquela medicação que o SUS não tinha, o SUS tinha outra, que aquela medicação era de fato ineficaz para ela e que só aquela outra serviria. Né? Então o médico não conseguiu fazer um laudo que demonstrasse isso, né? Porque nem ele tinha essa segurança. Mesmo assim eu entrei. Né? Eu entrei porque ela passava por necessidade de fato, né? Eu vi que tinha alguma jurisprudência ali que albergava ela, mas eu informei a ela, falei, olha, a situação não é suficiente, né? Então é possível que a gente possa perder. Aí eu falei assim, mesmo assim eu vou entrar. A senhora quer que eu entre? Ela disse, não, eu quero que entre, quero que tente. Então eu falei, tá bom, então vamos tentar, vamos ver, né? Despachamos com o juiz, tudo mais, o juiz se sentiu sensível a ela, mas mesmo se ele não deu tutela, e aí depois nas audiências foram construindo, não tinha ali o perito que foi nomeado depois que a AGU pediu perícia, o perito foi nomeado para ele dizer, olha, tem um medicamento do SUS, mas não tem comprovado que não é o medicamento não é eficaz a ela, né? Talvez seja o caso de a gente aumentar a dose. Né? De fato, a gente conseguiu aumentar a dose, né? Mas não era o outro medicamento que ela gostaria, porque o medicamento que ela estava tomando dava um efeito colateral, dava muito coceira nela, né? E nem isso o médico conseguiu dizer que é por causa do medicamento. Então, às vezes acontece, né? Mas o que eu digo, assim, em relação ao assistido, eu gosto sempre de recebê-lo da melhor forma possível, que mesmo que a gente perca, ele não saia dali dizendo, olha, eu perdi porque não fui amparado Não bem. deram atenção, né, Não ao deram meu atenção caso. devida. Então, assim, dentro da sua pergunta, eu acho que é isso. A defensoria, o defensor, no meu caso específico, né, quando a gente faz o trabalho e vejo aquela pessoa ali que está passando por alguma questão da vida dela muito importante, é tratar ela da melhor forma possível para que ela se sinta acolhida, pelo menos ali, e a gente dê a ela mesmo essa resposta efetiva daquilo que ela precisa, mesmo que às vezes não seja o direito que ela pensa ter, né? Que ela espera ter, né? Acho que é por aí. Interessante, é isso mesmo. Eu também tenho esse sentimento de que eu preciso que a pessoa saiba que eu estou ali para ela, por ela, sabe? E que eu tô me esforçando e que eu vou fazer um bom trabalho, vou ajudar da melhor forma que eu puder e que a lei me possibilita, né? Então, isso é de fato o mais importante, que a pessoa se sinta acolhida de fato, né? É bem desafiador, é viu? bem desafiador. Eu não consigo seguir aqui o roteiro, porque a gente conversando aqui vai... Tranquila, né? Então, Acho que o roteiro é só uma ideia, né? Aqui a gente toma água, tá? Porque Sim, sabe, obrigado, né? viu? E também a gente tem Doces da Rô, tá? Vou deixar aqui o Instagram da Doces da Rô na descrição do vídeo. Vocês podem ir lá, são doces maravilhosos, tá? Não percam. Inclusive, Doces da Rô nos fornece aqui para o nosso Doce da programa Rô? convidado. Eu Exatamente. vou levar, mas não vou comer agora. Vou levar para mim. Pode? Vou levar. Eu deixo. Vou levar. Então, Edson, vamos seguir aqui, que eu já pulei várias perguntas aqui na nossa conversa tão interessante que a gente vai pulando as perguntas. Quais são os desafios únicos enfrentados pelos defensores, né, ao representar pessoas hipossuficientes, e como isso se diferencia de casos mais convenientes? Então, nosso principal desafio da Defensoria Pública é a falta de estrutura, né? Esse é o principal desafio sempre. Né? Nós sempre estabelecemos e falamos o seguinte, enquanto, de um modo geral, né, enquanto de um lado nós temos uma estrutura estatal
no sistema criminal, por exemplo, o Ministério Público, com todo o poder dele, né, com, por exemplo, um orçamento gigantesco. Nas causas civis nós temos a AGU, por exemplo, né, ou seja, as procuradorias, também com orçamento gigantesco. As defensorias, geralmente, elas têm um orçamento minguado, né? Então, assim, nossa falta de estrutura é um desafio que a gente tem que superar cotidianamente para prestar uma assistência de melhor qualidade para os nossos assistidos, para as nossas assistidas, né? Individualmente falando, né, sempre o desafio da gente, pelo menos para mim, efetivamente, é se manter sempre ativo, né, sempre estudar, sempre ver que nós estamos em transformação, que nós podemos aprender todo dia um pouquinho mais e manter essa capacidade, né, de entender que a gente não sabe tudo, obviamente, que a gente não vai conseguir aprender tudo também, obviamente, né, ninguém tem essa qualidade suprema de aprender tudo, né? Exatamente. Mas também se manter ativo nesse sentido, né, de que você vai aprendendo, vai evoluindo, né, e também aquele negócio, né, sempre consultar alguém, consultar um colega, consultar alguém mais experiente, consultar um parceiro, consultar... a gente tem muita parceria com entidades da sociedade civil, sabe? Então, essas parcerias também, elas possibilitam a gente também um contato com ideias diferentes, contato com pensamentos diferentes, né? O contato com atendimentos diferentes. Então, a gente, às vezes, consegue construir também teses diferentes, ideias diferentes dentro do nosso dia a dia. Às vezes uma tese não funcionou, mas então a gente começa a dialogar com outras questões, começa a ver outras situações, então às vezes a gente consegue melhorar a nossa atuação sempre, né? Então eu falo que um desafio é isso, melhorar a sua forma de atuar, não parar no tempo, né? Não parar no tempo. Essa ideia de parar no tempo, ela é ruim. Vocês defensores exploram aí métodos alternativos de resolução de conflitos, né? Para atender melhor as necessidades desses assistidos? Também. Olha, a defensoria, e aí dentro do contexto, né? Há um tempo atrás, a gente era visto só como um mero advogado público para aquele que não tinha dinheiro para contratar um advogado para um processo. Exatamente, né? Bem pontuado. E, inclusive, a gente gerava algumas celeumas com a OAB por conta disso, né? Porque havia essa divisão que, assim, não, até a defensoria quer roubar o cliente do advogado, né? E não é bem isso, na verdade, porque até a faixa de atendimento que a gente faz são de pessoas muito vulneráveis e que totalmente elas não têm dinheiro para controlar advogado mesmo, né? Sim. Então, já começa aí. A outra situação é que a gente não é só uma instituição que presta só assistência judicial, ou seja, só processual. E no mais das vezes a gente busca nem ir ao judiciário. Por que nem ir ao judiciário? Porque a gente sabe que o sistema judicial é um sistema, às vezes, um pouco moroso, às vezes a solução ela não vai vir de acordo com o que a gente acredita que possa ser construída, né? E não que o juiz, na verdade, não queira dar aquele direito, mas que o juiz também tem infinidade de casos e ali vai demorar pelo sistema processual como é. Então, a gente tenta conciliação, por exemplo, né? Então, a gente tem mesas de negociação com a Caixa Econômica Federal, no caso federal. A gente tem mesa de negociação com os ministérios, né? A gente tem mesa de negociação com a AGU, por exemplo, a gente tem mesa de negociação com o INSS. Então, muitas nossas questões, a gente consegue dar solução extrajudicial. Por exemplo, na pandemia agora, nós tivemos uma enxurrada de benefícios emergenciais que foram negados. Muitos deles foi aberto para a gente, para a defensoria, a possibilidade da gente fazer a impugnação administrativa e muitos deles a gente conseguiu sem a necessidade de levar a juízo. Outros tantos a gente levou a juízo, obviamente, né? Nem todos a gente conseguiu reverter administrativamente. Mas eu digo assim, que dos milhões que a gente levou a judicial, outros tantos milhões a gente conseguiu resolver na seara administrativa. Então, sim, a gente tem várias mesas de negociação, né, para que a gente também também use, né, os instrumentos extrajudiciais de solução de conflitos. Interessante, muito bom. Fora a nossa atuação em direitos humanos, devo sempre lembrar isso, né? Nossa atuação em direitos humanos, ela nem sempre desemboca no processo judicial. Sim. Às vezes a gente faz recomendações, né? E as recomendações para órgãos, para entidades. Um pouco mais administrativo, né? Funciona administrativo. Às vezes faz uma recomendação, por exemplo, tá tendo uma exploração, uma disputa de terra e aquela terra é a terra indígena. A gente às vezes faz uma recomendação para o INCRA, faz uma recomendação para o IBAMA, faz para a FUNAI, né? Sentido, né? Uns ofícios, né? Que uns ofícios, né? Fazendo algumas recomendações, né? Sim. Recomendações orientativas, né? Não são recomendações punitivas, não são orientativas. Exatamente. Né? Tentando soluções extrajudiciais, né? Na sua visão, Edson, que mudanças ou melhorias poderão ser permitidas, né,
no sistema jurídico para garantir uma representação mais eficaz e mais justa para as pessoas hipossuficientes? Então, a Defensoria está em constante evolução. Não só a Defensoria da União, como as Defensorias do DF, né? Nós, como eu disse, a gente passou de uma instituição de mera assistência jurídica para instituições que promovem e defendem direitos humanos. Nós temos aqui, quando eu falo isso, nós temos a emenda 45, por exemplo, que deu autonomia para as defensorias, que antes eram ligadas ao executivo local, né? No nosso caso, executivo federal. Nós tivemos autonomia posterior, né? que é as estaduais, mas outra emenda deu autonomia. Então, a gente vai em evolução também. Veio a emenda 80 e deu a natureza para a gente de uma instituição de direitos humanos, né? Já evolui para uma situação melhor. Agora, quando nós falamos do assistido, nós temos diversos outros instrumentos, né, para tentar dar a ele o acesso à justiça e não só ao judiciário, né, de uma forma melhor, né, de uma forma mais transformativa, vamos dizer assim. Dentre eles mesmo, essa construção dos direitos humanos, ela passa por isso, por uma visão mais aprimorada, né, da pessoa, do vulnerável, do carente, né, do ser humano mesmo, né, dentro do sistema jurídico. Agora, obviamente, quando a gente fala do sistema jurídico, né, a gente vai pensar em sistemas em que a gente tenha um processo não tão moroso, né, um processo mais sério, mas celeridade também não pode comprometer a qualidade da decisão, né? Então, a gente sabe que o juiz também tem que ter o tempo de maturação, o tempo da produção das provas também, porque às vezes a gente quer celeridade, mas a gente esquece que dos dois lados são pessoas, né? E são pessoas, cada um tem que ter o seu tempo para produzir o seu direito, produzir sua prova, né? A gente também não pode vilipendiar isso, né? A defensoria, ela tem, além de todo esse papel da defesa do assistido, a gente também atua, às vezes, como amicus curiae, como custos vulneráveis. Em processos que a gente não teria atuação, mas tem o suficiente lá, às vezes tem um advogado, no lado A, no lado B, são advogados, mas tem aquela situação envolve interesses de outros vulneráveis, a gente atua como custo vulnerável, né? Porque aquela questão ali pode transcender aquele processo, né? Como os casos repetitivos no STJ, o caso da repetição geral no Supremo Tribunal Federal, né? Eu particularmente, eu acho assim, um avançar, né? Alguns estados já fez isso, né? Um avançar seria dar legitimidade à Defensoria Pública para ação direta de inconstitucionalidade. A Defensoria Pública da União não tem a legitimidade para ação direta de inconstitucionalidade. Existe uma proposta de emenda constitucional que está tramitando no Congresso que dá essa legitimidade. A gente não tem ainda, mas seria uma forma também de levar o povo, levar o vulnerável ao sistema de controle arbitrário de constitucionalidade, porque ele não tem esse acesso, né? Ele não tem esse acesso. Isso, inclusive, foi um dos objetos da minha pesquisa de mestrado, né? Que legal, já ia perguntar, tu compartilha dessa mesma ideia, né? Então, por isso, porque daí eu tinha uma inquietação, que era quem fazia a defesa do vulnerável no controle arbitrário de constitucionalidade, na DI, sobretudo, né? Eu fiz um recorte da ação direta de constitucionalidade. E ali eu categorizei quais eram as hipóteses de matérias que eu levava do Supremo, né, em 5 categorias diferentes, uma delas era a categoria social, né, e dentro dessas categorias eu testei todos os legitimados, para saber quem tinha esse papel, quem de fato fazia a defesa do hipossuficiente, para saber se era uma mera hipótese que a Defensoria precisava ter acesso ao controle de constitucionalidade e ser legitimada, se alguém fizesse isso, então não precisaria dessa legitimação, mas aí a constatação foi justamente na minha hipótese, né, de que embora tenhamos entidades associativas que faz uma outra, mas não tem ninguém efetivamente que faça efetivamente a defesa do vulnerável. Né? Uma ou outra, às vezes o Ministério Público, às vezes o Conselho Federal da OAB, mas efetivamente só cuidando disso, não. Então deu vazão a isso também, inclusive. Né? Interessante. Mas é uma das infinitas possibilidades que nós temos, né? São várias, eu realmente não poderia te responder completamente ou com muita propriedade quais são todas as hipóteses que a gente poderia. Dentro do meu universo aqui pequeno de transformação, né, claro que eu... Mas você está sempre atento, estudando e tentando enxergar uma... Sempre atento para uma coisa a mais, né? Então, dessa minha inquietação, isso, né? Mas existe também um falso mito, né? Qual que é o falso mito? É de que o pobre não tem acesso aos tribunais superiores. Tem sim. A Defensoria Pública da União sempre atuou nos tribunais superiores. Nós temos, por exemplo, 50 defensores que só atuam nos tribunais superiores, né? STJ, STF, TSE, TST, STM, a gente atua em todos eles. Isso só aqui, né? 50 que estão em Brasília. Né? Desses 50, 11 atuam só no STF em auxílio ao defensor geral. Né? Então, nós temos uma última pesquisa
entre as maiores demandantes que impetraram na HC, tanto no STJ quanto no Supremo, a Defensoria aparece em primeiro lugar. Né? Então, veja, se a Defensoria aparece em primeiro lugar impetrando na HC, significa dizer que o pobre está chegando nos tribunais superiores. Né? Às vezes as pessoas falam, mas só quem tem dinheiro consegue chegar nos tribunais superiores. Né? Então, isso é um mito hoje. A gente tem, sim, defensor que atua, que leva as causas das pessoas carentes nos tribunais superiores. Obviamente que às vezes a gente não consegue dar a dimensão pública disso, né? Levar isso para a mídia. Por isso que né? é importante a gente ter esse espaço e agradeço, né? sobre isso, né? Para que as pessoas vejam a atuação de fato de vocês e onde vocês podem chegar, né? Isso. E estão atuando de fato. E somos bem preparados, assim, não vou ser humilde nesse aspecto, não, viu? Você um pouco vaidoso nisso, né? Dizer que a gente é bem preparado, de fato, e eu falo isso porque eu estou na escola nacional e a gente tem diversas capacitações para preparar o colega para efetivamente atuar, tanto nas instâncias originárias ou inaugurais, quanto as instâncias intermediárias, são as instâncias recursais dos tribunais regionais, quanto as instâncias superiores. Né? Quando eu falo disso, a gente passa por diversos cursos, né? Curso capacitando o colega a atuar no combate ao trabalho escravo. Agora, por exemplo, dia 18 e 19 de dezembro, a gente tem um curso que é um workshop de combate ao trabalho escravo, né? Vozes da Liberdade, né? Workshop de combate ao trabalho escravo contemporâneo. Né? Então, a gente traz 50 defensores do Brasil todo, mais os defensores de Brasília. Né? Qual o local? Na própria sede da Defensoria, lá na Asa Norte, né? No Instituto Bancário Norte. Né? Tá convidada para ir, viu? Eu vou comparecer com certeza. Então, a gente tem também essa inquietação, né? De não ficar parado, né? De construir conhecimento, de dividir conhecimento, né? E continuar tendo uma atuação que seja, vamos dizer assim, equivalente, que seja suficientemente boa para o assistido, para ele não sentir desamparado ou sentir que não foi adequada àquilo que ele teria direito. Né? Ganhar é outra coisa, como eu disse, ganhar ou perder faz parte do processo, faz parte das disputas judiciais. Mas para ele saber que, mesmo que ele estiver pela defensoria, ele vai ter uma defesa, ele vai ter um atendimento, ele vai ter uma atuação de qualidade. Né? Talvez não equiparada, não vou medir, né, com os grandes escritórios, que têm muito mais recursos, ou mesmo com o Ministério Público, mas a gente simplesmente tenta equilibrar isso na hora da atuação. E a gente tenta não só pela construção do conhecimento, mas tenta com todo o carinho, todo o amor que a gente tem pelaquela causa. Não, sim, isso é justamente o que a gente precisa pontuar, né? Além da qualificação e da capacidade que vocês têm, que você está demonstrando aqui hoje, né, como profissional. Então, eu acredito que todas as pessoas precisam ficar cientes de que vocês estão sendo bem assistidos, não só pelo profissional incrível que são, né, e bem capacitados, mas também pela sensibilidade, pela empatia, pela vontade de ajudar, né, e essa é uma vontade genuína, né, e isso a gente consegue perceber pelas suas palavras aqui, o quanto que você fala com um carinho sutil, muito gostoso, né, de ajudar as pessoas, de ter esse olhar mais humano para as pessoas que precisam, para as pessoas vulneráveis. Foi um prazer inenarrável recebê-lo neste programa. Tá? Eu fiquei muito feliz que você aceitou meu convite. Muito obrigado, né? Parabéns pelo programa, sabe? É incrível. Eu queria deixar uma mensagem assim, dizer que a Defensoria Pública, tal como a Nebra, tem incríveis mulheres, né? Incríveis defensoras. Assim, eu sou um colega assim, defensor das colegas defensoras, que elas são incríveis, né? A gente aprende muito com as colegas, assim. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelas mulheres, né? Então, eu fico admirado com o seu trabalho aqui também, viu? Obrigada. Parabéns, né? Eu acho que é isso mesmo, mulheres têm que ocupar espaço, né? Nós vivemos uma sociedade machista, né? Em que, às vezes, os homens não dão espaço para as mulheres, nem brigam pelos espaços das mulheres, né? Então, eu sempre tenho, dentro da minha atuação, valorizado o trabalho das minhas colegas, sabe? Assim, são colegas fantásticas, assim, cada trabalho maravilhoso que você vê das colegas, que você fica impressionado. Esse reconhecimento é incrível. Eu adoro minhas colegas, assim,
elas são incríveis. E lá em casa você sabe, né? Eu tenho 3 mulheres, né? Então assim, eu tenho que sou defender. suspeita para falar porque sou amiga e admiradora. Eu tenho 3 mulheres e assim, elas são incríveis. As mulheres, para mim, minha mãe teve esse cuidado, sabe? Assim, eu falo. E além de ter esse cuidado de mostrar pra gente, pra mim, pros meus irmãos, que a mulher tem que ganhar o espaço, a mulher tem que batalhar seu espaço, mas que nós homens temos que respeitar e temos que ajudar a mulher nessa construção, sabe? Então, enquanto a gente tem uma sociedade desigual, a desigualdade pende muito mais ainda para a mulher, né? Porque acaba que a mulher tem um esforço tremendo para ocupar um espaço que para o homem parece que é mais natural, muito né? confortável, né? Muito confortável. Então, assim, eu me tiro dessa minha zona de conforto, né? E todo dia eu trabalho para que as colegas também tenham essa condição, né, de chegar aos locais de poder, de chegar aos locais de destaque, né? Então, assim, fico muito feliz que tu tenha aqui à frente do programa, sabe? Obrigada. Assim, acho que é um reconhecimento também, né? E, assim, o teu carisma também, viu? Parabéns. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado mesmo. Esse palco aqui, essa casa é sua, tá? Muito obrigado. Volte sempre Senti acolhido que aqui, você viu? quiser, porque a casa é sua e a gente pode falar sobre inúmeros assuntos e eu sei que você tem muita bagagem, muito conteúdo para dividir aqui conosco, para compartilhar. Obrigado. Boa noite. Foi muito agradável. E você serve de inspiração para muitos outros homens aí, viu? Olha o exemplo que a gente tem aqui. Gente, foi um prazer, tá? Tê-lo aqui. Foi um prazer dividir esse conteúdo com vocês, falar um pouco mais sobre a Defensoria Pública. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Até mais.